vambora, vamos rodar. Quero ver o Nader, ele tá lá na região das Mercês. Nader, você entrou onde? No prédio vizinho, é isso? Exatamente. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, conversamos com vários moradores aqui na região, Rivaroli. Eu recolhi mais aqui, ó. Isso aqui são chumbos do cartucho da espingarda calibre 12 que foram disparados contra esse edifício. E as marcas estão por todos os lados. Dá uma olhada aqui nessa porta do lado esquerdo desse carro. Olha só, passa o dedo na perfuração nessa porta. Aqui na parede tem mais disparos também. Olha só, aqui no pilar tem outros disparos. Nós vamos mostrar tudo isso em uma reportagem completa, mas para você que não acompanhou a nossa abertura, aqui na parede, esse outro carro aqui do lado, Rivaroli, olha só, no para-choque também há marcas dos disparos que foram efetuados. E para você ter uma ideia do perigo que foi isso aqui ontem, Rivaroli, esse outro veículo está bem distante. Hoje a proprietária já colocou o step aqui, mas esse pneu acabou sendo perfurado por disparos que foram efetuados por esse ex-militar, um homem de 75 anos, que ainda não se sabe o que teria acontecido, o que levou a ele a tomar tal atitude e no início da tarde de ontem, começaram a efetuar disparos. Aquela é a janela em que ele disparava, e foi dessa janela, dessa posição que nós estamos, não parece tão alta, mas depois eu vou mostrar que a altura dessa janela passa de 2 metros. Foi dessa janela que, depois que os policiais jogaram bombas no interior da residência, ele saltou, onde acabou sendo detido pelos policiais que estavam embaixo. E dessa janela que a gente está vendo os buracos, ele atirava aqui, ó, contra a parede do edifício. E aqui a gente já vê as marcas, ó, exatamente vários pontos dos chumbos da espingarda calibre 12. Mas em cima a gente vê uma perfuração, ou seja, deve ser de munição calibre 38. E aqui, Rivaroli, um tiro muito mais preocupante. Perfurou a parede e os tijolos. Eu falei com o rapaz que estava ali no quarto, ele disse, olha, eu achei que era rojão, mas de repente, quando eu vi, a polícia chegou pedindo para a gente sair, desocupar esse lado de cá do prédio, porque estava muito perigoso. E foi a partir daí que os moradores descobriram que a pessoa que mora aqui do lado estava efetuando diversos disparos com espingarda calibre 12, 38 e revólver. Vamos dar uma olhada na reportagem para você entender como foi que começou essa história aqui no bairro Mercês, em Curitiba. A polícia cercou a casa onde estava o atirador por volta das 6 horas da noite. Mas, de acordo com vizinhos, os primeiros disparos começaram ainda à tarde. Lá por volta das 2 horas, 3 horas, a gente começou a escutar uns estrondos, uns barulhos que a gente não sabia realmente se era tiro, ou se era bomba, ou se era foguete. Parecia bomba, né? A bombinha que pesada solta. Mas estava aumentando. Eu desci aqui para baixo, era 3 horas, dei uma olhada para tudo que é lugar, não vi nada. Subi para cima, dei uma olhada no condomínio e também não vi. O homem de 74 anos teria tido um surto psicótico e começou a atirar. Nós temos a informação de que ele tem pelo menos 3 ou 4 armas dentro da residência. Que tipo de armas? Não temos ainda essa informação com precisão. Nós não tivemos acesso à casa. Os negociadores estão tentando estabelecer um contato para tentar encerrar a crise e estamos acompanhando aí o desenrolar da situação. Os policiais cercaram a residência. 2 quadras foram isoladas pela PM. Alguns moradores não puderam retornar para casa. O que os policiais disseram? Que não pode passar, só. Pode entrar na linha de tiro se o senhor atravessar. Isso. A única coisa que fala, não pode. Pelotões de elite da Polícia Militar participaram da ação. Durante a tentativa de fazer o idoso se entregar, ele atirou diversas vezes. Segundo a polícia, foram pelo menos 60 disparos. Às 9h10 da noite, uma equipe de policiais entrou na casa. Tiros e gritos para que o homem se entregasse foram ouvidos. Primeiros policiais já entraram há quase 5 minutos na casa. A gente ouviu alguns disparos aqui, mas até agora parece que a situação não foi solucionada. O atirador estava no 2º piso da casa. 2 mulheres estavam no 1º. A mãe dele, uma idosa de 99 anos, e a cuidadora dela. Às 9h48, a cuidadora sai carregada por policiais. Às 9h49, a mãe do homem é retirada de maca. A mãe do atirador foi retirada de dentro da casa.
pela equipe dos bombeiros. Nós identificamos que elas estavam no outro pavimento e quando houve uma ação mais efusiva para tentar fazer ele sair de onde ele estava confinado, nós conseguimos acessar esses cômodos e retirar essas duas mulheres, pois ele poderia sair desse local onde ele estava confinado e transformar a crise numa crise mais grave com reféns. Nós tivemos esse cuidado quando foi feita a utilização do gás. As equipes do 12 trouxeram o pessoal do SAMU e nós fizemos o socorro a essas senhoras. Uma hora depois, é possível escutar outro estouro. Era o momento em que a polícia invadiu o quarto onde estava o homem. Foram usadas bombas de efeito moral. Ele arrebentou a janela, pulou de uma altura de uns 3 metros mais ou menos. Foi contido pelas equipes ali com emprego de munição não letal. Então ele foi atingido na perna por munição não letal e está sendo encaminhado aí para atendimento médico e depois responsabilização pelos atos. Às 10h48, o atirador é retirado da casa de maca. Ele foi levado para um hospital pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a polícia, atiradores de elite estavam posicionados e prontos para agir. Ele atirou na direção das equipes, atirou na direção dos negociadores, atirou na direção da equipe tática, mas mesmo assim nós optamos por não fazer o uso do sniper para preservar a vida dele e fazer com que ele saísse com a utilização de gás lacrimogêneo. Só depois que o idoso foi detido, a rua pôde ser liberada e foi possível chegar até a casa. O atirador estava posicionado no quarto atrás daquela janela ali. Entre os vários disparos que ele fez, ele atirou contra o prédio vizinho. E as marcas estão aqui na parede, olha, bem abaixo do apartamento aqui do primeiro andar. São marcas de uma espingarda calibre 12. No chão tem até parte de uma cápsula que ficou deflagrada. Até carros estacionados na garagem foram atingidos. Moradores que estavam em casa viveram horas de pânico. A gente se vê naquela situação de extrema violência, né? A gente pensa que não vai acontecer com a gente e a gente se vê de forma bem inusitada, assim, e surpresa com isso tudo. Um familiar contou à nossa equipe que Luiz Carlos de Campos é engenheiro civil aposentado. Ele viveu na Europa e aprendeu a falar francês, alemão e russo. Aqui em Curitiba dava aulas particulares dessas línguas. Na casa, morava com a mãe e com os irmãos ajudava a cuidar dela. O familiar disse também que ele sofre do mal de Parkinson e toma remédios controlados. De acordo com a polícia, o homem de 74 anos tinha treinamento militar, o que dificultou a ação dos policiais. Essa crise é uma crise atípica para a nossa realidade. O cidadão causador do evento crítico é um ex-militar, possui várias armas em seu nome. O local que ele estava confinado, ele fez várias barricadas, o que impossibilitou aí a nossa entrada de imediato. Ele efetuou vários disparos, foram vistas 2 armas longas, uma calibre 12 e uma espingarda Winchester, e também um revólver calibre 38. Talvez tenha mais armas, isso a perícia vai identificar e vai passar para a gente. A todo momento foi verbalizado que era a Polícia Militar e que nós estávamos ali para garantir a segurança dele, que era para ele se entregar, largar as armas, que a Polícia Militar iria retirá-lo com segurança. Em nenhum momento ele respondeu às tentativas, foram mais de 4 horas de negociação intensa e ele não respondeu em nenhum momento às intervenções da Polícia Militar tentando retirá-lo do local onde ele estava homiciado. De acordo com os vizinhos, Luiz costumava ser um senhor tranquilo. Uma pessoa muito bacana, muito centrada, religiosa, né? É uma família muito bacana. Então, realmente eu não sei o que foi que aconteceu. E essa é a pergunta que todos fazem por aqui. O que será que aconteceu que levou a esse homem a tomar tal atitude? Nós estamos a uma distância de 20, 30 metros da casa. Olha só o que a gente encontrou agora, junto com o morador, o Glauber. Aqui na parede do outro lado do prédio, uma perfuração de uma munição que provavelmente chicoteou no chão e acabou perfurando a parede. Assusta quem mora por aqui. Agora imagine a situação do Glauber, que não estava em casa, estava trabalhando, os 3 filhos em casa. Quando você soube do que aconteceu na tarde de ontem com seus 3 filhos em casa, Cláudio? Cara, é apavorante, né? É a hora que meu filho falou, não chega perto de casa, que a síndica tinha avisado que estava tendo tiroteio.
Nós não sabíamos o que acontecia, eu tentei chegar o mais perto possível, mas daí já estava bloqueado as ruas, não conseguia chegar perto. Ainda bem que tinha bateria no celular para conversar com eles dentro de casa, para poder manter informado e mantê-los longe de janela e tudo mais. Você deve ter passado momentos de terror até a hora que você conseguiu encontrá-los. Das 7, eu cheguei perto das 7 até as 11, eu voltar em casa às 11h30 da noite e terrorizante. São os seus 3 filhos aqui, Os né? 3 filhos. Posso falar com eles um pouquinho? Pode sim. Vocês estavam em casa e você que avisou pro seu pai, não vem que a polícia não tá deixando entrar e nem sair do prédio? Primeiro, tava eu e as meninas, e a avó e a tia dentro de casa. A gente tava vendo televisão e o telefone tocou. E a mãe e o pai tinham o controlinho. Então eu já pensei que era a síndica. Ela ligou, perguntando se o pai tava em casa. Eu falei que não, tava a avó e a tia. Daí depois ela avisou que era para avisar o pai e a mãe que não era para vir para casa, que tava tendo tiro no terreno do lado. Daí, na hora que eu desliguei, eu já chamei as meninas para ligar pro celular, para avisar o pai e a mãe. Daí a gente já foi pros quartos direto. Foi momentos de terror, então, na hora que vocês escutaram os tiros aqui? Foi, porque normalmente tem sempre, barulho de rojão e fogo aqui por perto. Então, no começo a gente ignorou, porque é normal. Mas aí depois que a síndica ligou avisando que era tiro. Aí, como é que foi depois disso? A gente não sabia o que fazer. Pequenininha tá aqui, você tava falando, o senhor que mora ali do lado sempre cumprimentava vocês, dava bala, doces ali. Ele era normal, mas ele tem problema. Você nunca imaginou que ele fosse fazer isso? Não, Teve medo ontem? muito. Agora, olha, essas são as crianças, filhos e as filhas do Glauber, que ontem ficaram sozinhas em casa e o Glauber na rua, por causa do isolamento feito pela polícia, lógico, se justifica devido aos disparos que eram efetuados. Eu tenho aqui em mãos, aqui ó, chumbo da espingarda calibre 12, munição do revólver calibre 38 e ainda parte do cartucho. Agora de manhã você vendo essas perfurações aqui, o que passa pela cabeça, Glauber? Até agora dá a palpitação que fica, cara, é insegurança geral, né? É medo. E eu normalmente não venho buscar eles na escola para trazer para casa. Hoje a primeira coisa que me veio foi buscar eles, porque a gente pensa neles, né? Mas é medonho. Aí o Glauber, a gente percebe que ele chega a ficar com os olhos lacrimejados, emocionados diante de tudo que aconteceu, dos filhos sozinhos em casa. E como eu falei na abertura do programa de hoje, a nossa equipe acompanhou desde o início dessa ocorrência com o Maurício. E logo depois em que houve o desfecho por parte da apreensão desse homem, feita pela Polícia Militar, o repórter Marcelo também acompanhou o trabalho dos policiais na delegacia, mostrando as armas, a munição encontrada e também contando um pouco mais do que aconteceu na tarde e noite de ontem aqui no bairro Mercês, em Curitiba. Dá só uma olhada. Moradores registraram os momentos de tensão. Neste vídeo é possível ouvir o momento em que um policial pede para o professor soltar a arma. Depois do trabalho ser feito pela perícia, os policiais encontraram e apreenderam um arsenal. Tudo isso estava na casa do professor, de 74 anos. A PM apreendeu 2 espingardas calibres 12 e 38, um revólver 38 e 277 munições de calibres 12 e 38. Tinha até esta máquina de recarga de munição. Tinha também uma cinta cartucheira, entre outros objetos. Esse senhor, ele tinha um conhecimento de armamento, né? Então ele montou e desmontou o armamento dele algumas vezes. Os nossos observadores ali viram isso. O quarto é como se fosse um cofre. Por isso a dificuldade que nós tivemos para fazer a entrada. E não conseguimos, né? Ele pulou a janela. Luiz Carlos Siqueira Campos foi colocado dentro de uma ambulância do Corpo de Bombeiros e trazido até o Hospital Evangélico de Curitiba. O trajeto de aproximadamente 2 quilômetros. Neste tempo, ele não quis falar absolutamente nada com os socorristas e ficou em silêncio. Ele sofreu diversos ferimentos, estava consciente, mas de acordo com os socorristas, o estado de saúde dele, principalmente por causa da idade, é considerado grave. O idoso sofreu uma queda de 4 metros de altura e também inalou muita fumaça. As 3 armas apreendidas contam com a documentação toda em ordem no nome de Luiz Carlos. Ele não tem passagens pela polícia. É o primeiro surto, pelo menos um surto violento que a gente conseguiu identificar. Até onde a gente sabe, não tem nenhum tipo de
de antecedente. O arsenal apreendido com o professor foi encaminhado à central de flagrantes. E hoje pela manhã, nós que estamos aqui desde as primeiras horas, nós conversamos com mais moradores. Você vai saber como foram esses momentos de tensão vividos pelos vizinhos que moram ao lado aqui da casa do Luiz Carlos Siqueira de Campos, junto com a mãe, a dona Emília, que vai fazer 100 anos agora, no próximo sábado, e também a cuidadora, a dona Beth. Rivaroli, daqui a pouco eu volto aqui no bairro Mercedes, em Curitiba, trazendo mais detalhes e informações como está o estado de saúde do Luiz Carlos Siqueira Campos, que foi levado para o hospital. Já já tem muito mais para você aqui no Balanço Geral. Esse é o Nader Calil, que daqui a pouco volta a conversar com a gente, mas eu me coloco no lugar desse pai que não conseguiu chegar na sua casa e teve que orientar os filhos pelo telefone e os barulhos de tiro acontecendo. Você já se colocou no lugar dele? Olha o medo que essa família inteira passou por alguém que se descontrola, que entra num surto e sai atirando para todos os lados. E veja, ele era um colecionador, tinha liberação, ou seja, a parte psicológica também que você precisa comprovar estava em dia, mas do nada surtou. E aí o armamento vira isso aí que virou. Um perigo enorme na mão desse camarada de 74, 75 anos de idade.